Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Neide, nosso canal é Neide Tito Vida Simples. E hoje eu vou testemunhar, né, a cura da minha mãe, como que foi uma profecia, né? Então, gente, há mais ou menos 2 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? Eu fui em São Paulo visitá-la e foi uma coisa assim, foi algo de Deus mesmo, inesperado, porque bateu uma saudade da minha mãe e eu partilhei, né? Eu partilhei com a minha cunhada, né? Que eu estava com vontade de visitar minha mãe. E aí, do nada, ela veio um dia na minha casa e disse: Neide, eu comprei as passagens lá para você visitar a sua mãe. É algo assim, não dá para explicar, né? Porque eu não estava preparada para viajar, nem tinha programado viagem para visitar minha mãe. Sempre eu vou lá em São Paulo visitá-la, mas eu não estava com nada preparado, né? E eu fui, né? Estava dentro do avião e falei assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque eu não preparei essa viagem, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Chegando lá em São Paulo depois, né? Eu descobri. E quero mandar um beijo. Obrigada, cunhada. Deus abençoe a sua vida. Deus te usou, né? Para que eu fosse lá visitar minha mãe, minha cunhada Maria José, que mora em Salvador. Deus abençoe a tua vida. Então, no avião, gente, eu tava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não preparei essa viagem, nada do nada. Eu fui para São Paulo ver minha mãe. E a gente tava em festa, né? E foi o casamento da minha sobrinha, a gente foi no casamento da minha sobrinha. E, na verdade, aquela vontade de ver minha mãe, né? Inclusive, era em agosto, dia 28, ela ia fazer aniversário, eu ia estar mais perto dela. E, infelizmente, né, descobriu que ela tinha câncer. E minha mãe fazia todos os exames, né? Check-ups dela, tinha convênio, fazia os check-ups dela. E descobriu, né? Nódulos no intestino. Aí você já sabe, né, gente, como que é aquela luta, né? De exames, de corre-corre, a família, né, fica desorientada. Nós somos 9 irmãos, né? Graças a Deus, Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, né? Muitos moram lá em São Paulo, outros moram fora, mas todo mundo esteve em oração. A gente começou a orar, fizemos uma escala de oração de madrugada, como eu já acompanhava o Frei Gilson, né? Foi bem na época também de estar orando de madrugada, pedindo pela cura da minha mãe e toda a família, né? Orando e escalas, né? Para levar ela no médico, para fazer quimioterapia, para fazer as cirurgias. E foi um tempo bem difícil. A nossa rainha, minha mãe, que é muito acolhedora, uma mulher de Deus, que sempre tem a casa cheia, né? Sempre está acolhendo os parentes, os filhos, são 9 filhos, né? E pra gente foi muito difícil, né? Receber essa notícia, mas a gente se apegou em Deus, né? Todo mundo na escala de oração, todo mundo, nós fizemos um grupo para todo mundo estar em oração, estar falando quando precisa levar no médico, precisa fazer, e assim foi feito, né? E minha mãe fez, né? Foi marcada a cirurgia para tirar o nódulo, né? E foi tirado, mas não foi retirado todos, né? E a gente ficou muito triste, mas nós não perdemos a fé. Continuamos em oração, né? Em vigília, em jejum, pedindo a Deus para Deus curar nossa mãe, que era uma mulher também muito de oração. Nós fizemos até escala, né, para tá ligando para ela, né? Minha irmã que mora em Goiânia, eu na Bahia, minha outra irmã que mora em Portugal, os outros moram todos em São Paulo, que são 9, né? Família grande. Então a gente fazia uma escala de ligar para ela, de saber como é que ela tá, né? Com um vídeo, para saber, né? Como é que ela está e para interagir ela, né? Tá orando junto com ela, conversando com ela, né? E a gente foi fazendo isso, né? Na fé de que Deus ia curar nossa mãe. Graças a Deus, né, na minha família, meus irmãos, alguns são evangélicos, eu sou católica, mas a gente se respeita muito, a gente ora junto, quando a gente tá junto é aquela festa, não tem essa divisão. Então, assim, a gente tudo ao redor da nossa mãe, né, da nossa mãe, da minha manhinha, né, que eu chamo ela sempre de manhinha, né, que eu moro na Bahia, e ela também é da Bahia, né, então, carinhosamente, né, eu continuo ela chamando de manhinha. E é isso, gente, continuamos em oração, né,
e acolhendo ela, estando junto com ela, conversando para acalmar. E ela foi feita essa primeira cirurgia e foi preciso, né, fazer uma outra cirurgia, uma segunda cirurgia, né, para retirar. E descobriu, né, no fígado, né, e aí foi todo um processo, né, inclusive eu fui a primeira vez, né, fiquei com ela no hospital, cuidei dela, fiquei um mês, né, cuidando dela, e na segunda cirurgia meus irmãos segurou a barra lá, né, e aí precisou dessa terceira cirurgia. O médico falou que precisava ela fazer a segunda, né, que foi feita a segunda, retirar, foi preciso tirar uma parte do fígado, né, para o fígado regenerar, diz que eles né, volta, né, o fígado tem essa questão aí de regenerar, de voltar, né, então tinha nódulo no fígado, o médico falou, olha, vamos ter que cortar na segunda cirurgia para poder fazer uma terceira cirurgia para tentar retirar, né, esses nódulos, né, que está. Então vai precisar de uma terceira cirurgia. Gente, foi bem difícil pra gente, né, emocional, mesmo que a gente acredita em Deus, mas a gente ficamos, né, todo mundo triste e tudo, mas a gente não desistiu, né, porque eu sei que não existe oração sem resposta. Né? Não existe. Se a gente clama a Deus, a gente acredita no Senhor e a gente vai ter resposta, né? Então todo mundo continuou, né, orando, né, na escala de oração de madrugada, um conversando com o outro, conversando com a minha mãe. E aí um dia eu tava bem, né, porque a gente fica altos e baixos, né? Eu tava bem triste, bem com o emocional muito difícil. Aí teve um acampamento, né, de oração para mulheres na Canção Nova de Vitória da Conquista, que é uma casa de missão, né, da Canção Nova, né, é uma comunidade católica. E eu fui para esse grupo de oração, né, para esse retiro. E lá, eu cheguei lá pedindo resposta para o Senhor, da cura da minha mãe, né, porque eu acreditava no Deus que faz, no Deus de promessa, no Deus de milagre. E aí cheguei lá pedindo a Deus uma resposta, né? E aí começou o grupo de oração, né? Começou os louvores, né? E a cantora, né? Que começou o louvor, a cantora que ia louvar, inclusive ela prega também, que é a Ana Lúcia. Um abraço, Ana Lúcia, se estiver assistindo esse vídeo, Deus abençoe você. Nossa, acho que você não sabe nem desse testemunho, mas ainda vou te mandar ainda, que ela mora lá em São Paulo, né? Em Cachoeira Paulista, ela mora na Canção Nova. E ela chegou no começo do grupo de oração e ela falou assim, eu pedi a palavra para Deus, para que Deus quer fazer aqui na vida de vocês, nesse grupo de oração, nesse retiro. E ela pegou um livro, né, de Monsenhor Jonas, que Monsenhor Jonas foi um fundador da Canção Nova, um profeta dos nossos tempos, um profeta. Quem não conhece, procura aí conhecer Monsenhor Jonas, já está com Deus, né? Então esse homem santo, esse homem que pregou muito o evangelho, né, muito abençoado, né, que a gente aprendeu muito, né, com ele. Inclusive uma das coisas que eu aprendi, ler a Bíblia com o Monsenhor Jonas. Então ela leu um dos livros que ele deixou, né, ela leu lá de um avião e ela começou a ler pra gente lá, que tava lá as mulheres, né, que tava lá no retiro, e a Ana Lúcia começou assim, vai ser preciso fazer uma primeira cirurgia para recuperar. E é preciso fazer uma segunda cirurgia também para recuperar. Esperar e recuperar. Porque vai ser preciso fazer uma terceira cirurgia para ser curada. Então gente, eu tomei posse dessa graça, dessa profecia, porque a Ana Lúcia não sabia da minha história, que a minha mãe fez a primeira cirurgia, fez a segunda cirurgia, onde o médico falou que era preciso fazer a terceira cirurgia, gente. Então, assim, eu chorei. Nossa, eu não tenho nem como explicar para você o sentimento que eu tive. Eu tomei posse numa segurança, numa alegria. Depois que terminou o encontro, eu fui lá, né, até tirar uma foto com ela, como vocês veem, né, no começo do vídeo.
e falei para ela, olha, minha mãe vai precisar fazer uma terceira cirurgia, como você falou aí na profecia do Monsenhor Jonas. E assim foi feito, gente, a terceira cirurgia. Eles retiraram lá da segunda o fígado, né, para regenerar o fígado. E foi feita a terceira cirurgia. Foi regenerada, ela fez recuperação. E a terceira cirurgia foi feita. Eu fiquei com a minha mãe no hospital. Fiquei um mês com ela lá, na casa dela, cuidando dela. Foi bem difícil. Mas, quando terminou os dias, né, de recuperação da minha mãe, porque eu arredei o pé lá de São Paulo, enquanto eu não vi a resposta, eu não voltei para Bahia. E aí, a gente terminou os meses, né? Os 3 meses dela, o mês dela se recuperar, né? E pro médico ver como é que ela estava. Não, foi um mês, né? Que eu fiquei lá, o médico, pra ver como é que ela tá, né? E como é que ela estava reagindo, se ela estava se alimentando bem, como é que estava tudo, né? E quando ela chegou lá, o médico viu ela, ele ficou emocionado, porque ela estava se alimentando bem, ela estava bem. E ele, quando ele falou, fui com meu irmão, quando ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. A gente fez a cirurgia, olhamos lá o fígado e a gente não tinha nada. O que tinha não era maligno e não tem nada. A sua mãe está ótima, a sua mãe não tem nada. Então, gente, nossa, eu olhei pro meu irmão e falei assim é Deus. Deus agiu na vida da minha mãe. Nós tomamos posse definitivamente dessa cura. Então, assim, glória a Deus. E a gente, hoje ela tá fazendo aniversário, a gente tá muito feliz. Minha mãe fez 80 anos e hoje. Então, assim, gente, pensa numa mulher guerreira, uma mulher forte. Foi muito difícil essa luta. Mas Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. É Deus em tudo na nossa vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Fica aqui esse testemunho, gente, dessa profecia para vocês, principalmente vocês, né, que estão aí enfrentando essa doença ou qualquer outro tipo de doença. Não desista, não desista, acredite que Deus vai abençoar a tua vida, né? Aproveita esse momento para estar mais com intimidade com Deus, mais próximo do Senhor, porque Deus, ele vê tudo, né? Ele vê o que a gente está sentindo, ele vê a nossa vida. Então, assim, com certeza Deus vai agir na tua vida, vai agir na tua história de cura, né? E assim, a gente só tem que agradecer, só agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer as pessoas que oraram, agradecer meus irmãos que a gente estava junto, hoje nós somos pessoas muito unidas, já eram unidas, somos mais ainda, sempre um ou outro pede oração, né? Quando um está passando alguma coisa, precisa de oração, a gente está orando um pelo outro. E eu vou deixar aqui a palavra para vocês, gente, né? Essa leitura de Lucas 11, capítulo 9 a 13. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta e vos será aberta. De fato, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate a porta, será aberta. Alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, cheios de... sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, gente, é promessa de Deus essa palavra. Foi uma promessa de Deus que deu o Senhor para mim, né, nesse dia. Então, e é uma palavra de promessa, né, que Deus fez na vida da minha mãe. E não existe oração sem resposta. Deus dá a resposta pra gente. Deus está conosco. Deus está presente na nossa vida. Ele vê tudo, né? Então, assim, não tenhas medo, né? Deus é contigo. Deus está com você. Então, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Eu te louvo e te bendigo, meu Deus, porque essa palavra que Deus fala, né? Jesus está pregando para os discípulos, para aquele povo, né? Naquele tempo. E Jesus falando, né? Que ele deixou o Espírito Santo, né? Com todos nós.
Por isso nós estamos sozinhos, né? E aqui na palavra fala, né? Quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então o Senhor foi, né? Jesus ressuscitou e foi para, né, para Deus e continua conosco, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele não nos deixou sozinhos, deixou o Espírito Santo para nos socorrer, né? Para estar conosco, para a gente pedir, né? A ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família, em todos os momentos, né? Então Deus não nos deixou só, você não está só, né? É assim, é maravilhoso sentir o amor de Deus por nós, sentir que nós não estamos só, porque saber que Deus nos ama, todo mundo sabe, mas sentir é diferente. Então, sentir é diferente. E eu sei que hoje minha mãe está feliz, fazendo 80 anos, nós também, com certeza, está todo mundo lembrando, né, desse tempo difícil. Minha mãe já está fazendo os exames ainda, sim, né, porque é 5 anos, né, mas a gente já tomou posse dessa cura, porque foi profetizado. Foi profetizado. Isso ninguém toma de nós. Então, assim, eu não pude ir lá, né, visitar ela agora nesse aniversário, mas no final de outubro estou indo lá buscar minha mãe, estou indo buscar ela para ficar comigo, passear na Bahia, ficar um tempo, porque desde quando ela ficou doente, ela não veio mais na Bahia, sempre ela vem, fica 3 meses comigo, né, com a família dela, né, que os irmãos, meus filhos, né, minha família que mora na Bahia, então assim, ela fica bastante tempo. E aí ela não vê a hora de vir. Então, um abraço, mãe. Deus abençoe a sua vida. Um feliz aniversário. Eu sou grata a Deus pela mãe que tenho. Grata a Deus, né, por tudo. Obrigada, Senhor, pela cura, pela profecia. Obrigada, Deus. Obrigada, Canção Nova. Obrigada, Casa de Missão de Vitória da Conquista. Obrigada, Ana Lúcia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço. Assim que ela falou lá com o médico, né? Com o médico disse que ela estava bem, que ela recebeu essa notícia. A gente levou ela no parque, né? De Ibirapuera, eu e meus irmãos, né? O Alessandro, o Adriano, nós levamos ela lá. Ela ficou numa felicidade, andou naquele parque assim, como parecia uma criança, sabe? Assim, foi muito bom, né? Foi muito bom, eu vou mostrar. Vou deixar essas fotos para vocês, eu tô aqui me segurando para não chorar. Mas foi muito lindo, né? Uma homenagem aí para você, mãe. Dona Dulce, Deus abençoe sua vida. Um feliz aniversário. Te amo, maninha. Um abraço. Beijo. Feliz aniversário, maninha. Te amo, minha flor. Deus abençoe sua vida. Obrigada por tudo, por ser minha mãe, por me dar tantos irmãos também, uma família grande. Deus abençoe a senhora, a gente está aqui morrendo de saudade. Que seja um dia especial, que Deus abençoe cada dia, cada passo de sua vida, nessa vitória que é sua vida. Um beijo, te amo, mãe.